É. Então, agora a gente fala um pouco da história do karatê. A palavra karatê é de origem japonesa e significa mãos vazias. O significado de mãos vazias pode ser definido como lutar sem armas, usando o corpo e mente, braços e pernas e todo corpo com uma arma para a defesa pessoal. O mestre Funakoshi insistia ainda que mãos vazias podia ter o sentido de esvaziar a mente, livrar-se de egoísmos e do apego desesperado pela matéria. As artes marciais têm suas origens no século V e VI a.C., em países como Índia, China e Japão. Conta a história que em 520 a.C., o monte budista hindu Bodhidharma Durama em japonês viajou para a China para ensinar o budismo. Chegando à China, Durama habitou o templo de Shaolin, onde passou a ensinar sua filosofia. Muitos de seus discípulos foram incapazes de acompanhar o treinamento devido à pobre condição física. Então Durama lhe ensinou um método de condicionamento físico através dos quais os monges recuperaram a energia corporal e espiritual. Mas o estudo aprofundado e desenvolvido nas artes marciais deu-se em Okinawa, ilha situada a sudeste do Japão. Vários mestres vindo da China para esta ilha trouxeram seus conhecimentos de artes marciais e cultura. A ilha de Okinawa pode ser um porto para vários navios e acontecia uma grande troca de informações, um verdadeiro intercâmbio de informações e conhecimentos sobre a arte de combate pela grande variedade de povos que passavam por essa ilha. O karatê desenvolveu-se na ilha de Okinawa nas três principais cidades, que era Shuri, a cidade onde a realeza e os nobres viviam. O estilo de luta dessa cidade era denominado Shurite e o grande mestre era o Soken Matsumura. Outra cidade era Naha, a cidade onde ficava situada o porto da ilha de Okinawa. O estilo dessa cidade era denominado Nahate e o grande mestre foi o Kanryu Higaona. Outra cidade era Tomari. Tomari era a cidade habitada por militares que possuíam habilidades em várias artes de combate. E o estilo de luta era o Tomarite. E o seu grande mestre foi o Kosaku Matsumura. O desenvolvimento do karatê moderno deve-se ao grande mestre Gishin Funakoshi, que entrou e modernizou a arte de combate na ilha de Okinawa. Com suas brilhantes demonstrações, conseguiu levar o karatê para fora da ilha e assim divulgar para o mundo através de seus alunos. No final de 1921, numa exposição de educação física promovida pelo governo japonês em Tóquio, o mestre Gishin Funakoshi foi escolhido para representante da ilha e fazer a primeira demonstração pública de Okinawa T, a capital japonesa. A primeira demonstração oficial do karatê ocorreu no ano de 1992, promovida pelo governo japonês e realizada por mestres Funakoshi, que reestruturou e codificou as técnicas de luta, passando a chamá-las de Karate-do. O mestre Funakoshi sempre enfatizava o desenvolvimento do caráter e da autodisciplina nas suas narrações. Depois do Gishin Funakoshi, outros grandes mestres foram ao Japão para divulgar a arte do karatê, entre eles o Shojun Miyagi, do estilo Goku Ryu, o Kenwa Mabuni, do estilo Shito Ryu, e muitos outros grandes nomes que ajudaram a desenvolver a arte do karatê. Em 68, em Okinawa, a era Meiji, inicia-se a Revolução Japonesa, que entre outras consequências trouxe o fim do domínio de Satsuma em Okinawa. Porém, seria necessário ainda 30 anos para que os okinauenses aceitassem mostrar pelo menos parte da sua arte marcial aos japoneses. Com o fim da hostilidade declarada e secular entre os okinauenses e os japoneses, quando Okinawa se tornou fortemente província japonesa, pelo Edito Imperial em 1868, quando acabou a odiada opressão dos Satsuma, a ilha, exatamente como o Japão, promovia uma abertura a ciências e técnicas. Todavia, o Budô foi um período sombrio que se prolongou até o século XX e que começara com o Edito Matsusha
Hitô, proibindo os samurais o porte de sabre e assim ordenando o corte dos seus cabelos, causando um momento hostil à era tradicionais ah, no Japão. O Shonmeiji era um penteado que consolidava o status, né, do samurai, que era o penteado do cabelo. Os cabelos eram amarrados de uma forma singular, de uma maneira em cima e abaixo do crânio. No fim do século XVII, o Japão encerra as mais terríveis guerras civis, onde o clã vencedor foi o Tokugawa e o vencido foi o clã Satsuma. Os Satsuma, dirigidos pela família Shimazu, derrotados, porém não destruídos, foram enviados para as ilhas Ryukyu em 5 de abril de 1609. Maneira astuciosa de livrar-se do inimigo e ao mesmo tempo estabelecer um controle japonês sobre a ilha que até então era domínio dos chineses. Okinawa, na época com meio milhão de habitantes, recebeu uma frota de 3 mil guerreiros. Os okinauenses ficaram sob o jogo dos invasores até 1879, quando a ilha se tornou território japonês. Surgiram as primeiras ordens do Ishiza Shimazu. A principal foi reforçar as disposições antigas. Ficava proibida pela segunda vez a posse de todo tipo de arma em qualquer prática de caráter marcial, incluindo o karatê, já que os invasores haviam confiscado todos os objetos e utensílios de ferro e desativado as fundições. Assim se deu a influência dos samurais, que praticando seus exercícios como forma de arte marcial ou defesa pessoal, através dos quais desenvolveram a disciplina,